a escravidão total. Alma, ideia, ação. A mesma ideologia intolerante vazia da exploração. Aqui, eu estou aqui em solidariedade a essa situação do Rio dos Macacos, porque entendo que esse tipo de luta é extremamente representativo da resistência que está se colocando a esse trabalho que o Estado vem desempenhando, né, de repressor. É uma tática utilizada sempre. Câmaras de conciliação, espaços alternativos, tá, de discussão desses processos, são sempre espaços que colocam já uma proposta do governo federal, né, e da representatividade de diversas empresas, no nosso caso a Vale, e já vem com propostas geralmente de remoção dessas comunidades. E eu estou falando isso com toda a verdade do mundo que eu tenho em mim. É impossível você ir ao quilombo do Rio dos Macacos se você é uma pessoa séria e voltar de lá minimamente desentristecido. Com o quadro que vocês conseguem presenciar lá e as narrativas das pessoas. As narrativas são tão tristes quanto o que você consegue perceber lá. Ou seja, há mais de 200 anos, essas pessoas tiveram seus bisavós sequestrados, arrancados do continente africano, de África, portanto, não dá para negociar com isso. Não dá para negociar com isso. Tá? Bom, a situação atual é a seguinte: do ponto de vista judicial, são 3 processos que compõem essa ação reivindicatória que a Marinha pede a expulsão da comunidade. Em um deles, nós, junto com a Defensoria, conseguimos suspender temporariamente o processo, apesar de estar marcado para dia 1º de agosto, em razão da morte do falecimento de uma das partes do processo. Quando isso acontece, enquanto não for nomeado os herdeiros dessa parte, o processo ele fica parado, ele fica suspenso. Então, nós conseguimos, nós que não tínhamos poucas possibilidades dentro do processo judicial, devido à intransigência do senhor Evandro Reimão, que é o juiz que está conduzindo, que se nega a aceitar qualquer discurso que remeta à questão quilombola dentro do processo. Então, ele ignora, né, desde que a comunidade quilombola foi certificada pela Fundação Cultural Palmares, ele ignora essa situação, ignora esse contexto, e se dependesse dele, essa articulação, essa reintegração já tinha sido feita. Ela não foi feita porque a comunidade soube se articular, soube dar seu grito, e conseguimos, através de uma série de articulações, adiar por 3 vezes essa decisão judicial. Da última vez, justamente foi adiado para o dia 1º de agosto, que foi o tempo que o INCRA teria para elaborar o relatório técnico de identificação e delimitação. Esse relatório, ele foi elaborado, já está pronto há 2 semanas, e o INCRA se recusa a publicar esse relatório. É só o INCRA? Não é só o INCRA, é o governo que veio a ordem de Brasília para que não publicasse esse relatório. Então, o procedimento comum seria, terminado o relatório, o superintendente regional é quem tem a responsabilidade de publicar isso no Diário Oficial da União e do Estado, que é o que vai dar a força de lei para o relatório. E vai, a partir disso, existe determinação legal para que o INCRA ele integre o processo a partir da publicação do relatório. Então esse processo ele subiu direto para Brasília, contrariando que nenhum outro processo isso aconteceu, só aconteceu com o Rio dos Macacos. Então está no gabinete do presidente do INCRA e não foi publicado. Na última quinta-feira houve a reunião no INCRA da comunidade com parceiros e com os movimentos, e devido a essa intransigência do INCRA de publicar esse relatório, a comunidade ocupou o gabinete da presidência do superintendente do INCRA e ficamos lá até 9h30 da noite, com a garantia, com 4 pautas: a publicação do relatório, uma cópia do relatório, porque o INCRA se nega a dar uma cópia do estudo, nega para a própria comunidade o estudo que foi feito sobre a comunidade, a integração no processo judicial, porque isso vai gerar um conflito da forma seguinte: a Advocacia Geral da União, ela é quem representa os interesses da Marinha.
e também, em tese, representaria os interesses do INCRA. Então, a partir do momento que o INCRA entra no processo, é a AGU contra a AGU. Então, isso suspende o processo e, como aconteceu em Marambaia, no Rio de Janeiro, também contra a Marinha, criaria uma Câmara de Conciliação em que seria na instância da AGU que negociaria os termos dessa negociação e de como mediar ali os interesses. Então, a situação atual é a seguinte: na quinta-feira foi tirado o compromisso de que essas 4 pautas, já que inclusive o próprio superintendente aqui do INCRA na Bahia deixou muito claro de que ele não tem o controle sobre a situação, inclusive fez declarações em diversos jornais de que ele não tem o controle, quem tem o controle da situação é Brasília. Então, amanhã vai haver reunião na AGU em Brasília, com 5 representantes da comunidade e mais os parceiros e mais as assessorias, para debater essas 4 pautas: publicação do relatório do INCRA, cópia do relatório, INCRA integra o processo judicial para que a gente consiga suspender o processo e o principal, que é a garantia da permanência da comunidade no seu território. O governo tem feito vazar na imprensa diversas matérias com contra-informação, dizendo que já existe uma proposta e muitas vezes dizendo que a comunidade aceitou essa proposta. Nenhuma proposta oficial foi apresentada à comunidade. Fala-se de uma proposta tem meses, mas nunca a comunidade foi chamada para ver nenhum tipo de proposta. O que nós sabemos é que parece que fizeram um Minha Casa Minha Dilma lá para alocar 35 famílias em uma área de 7 hectares, quando a própria política de instrução normativa do INCRA diz que o mínimo para uma família sobreviver são 7 hectares. Então, contrariando inclusive as próprias determinações do governo. Então, eles dizem que estão refazendo essa proposta e a proposta é que a comunidade seja realocada a 500 metros do local que ela está. A comunidade não tem disposição de negociar o seu território. Essa é uma premissa que vai ser colocada. Primeira premissa da reunião: se o governo tem interesse, de fato, de defender o interesse da comunidade, se retire do processo, porque a AGU é um ministério. O ministro da Advocacia Geral da União é nomeado pela presidente, segue determinação política. Então, suspensão do processo e não vamos criar o precedente de remover a comunidade quilombola do seu território. O próprio quilombo, o próprio conceito de quilombo, que tem sido debatido já há tanto tempo, inclui não somente a terra e não somente as pessoas, mas principalmente a relação entre as duas. Então tem vários moradores do Rio dos Macacos, tem um umbigo enterrado debaixo da mangueira. Entendeu? Nasceu, plantou a mangueira, tem lá a mangueira com 50 anos com gente enterrada no umbigo lá. Então o pessoal não aceita sair da comunidade, é isso que vai ser levado. Então assim, se a Marinha quer expandir o seu condomínio de oficiais, que expanda para o outro lado, que expanda para uma série de terrenos desocupados que já existem. Que eles fazem uma confusão dizendo que é na base naval. Não é na base naval, o quilombo fica a 9 quilômetros da Vila Naval. Porque eles estão do lado de um condomínio que tem piscina, que tem clube, que tem posto médico, que está do lado de uma comunidade que há 40 anos não tem acesso a água, a saneamento, energia elétrica, serviços básicos de saúde, diversas denúncias de omissão de socorro, de pessoas que morreram, de mulheres que saíram para parir em cima de galinhota, entendeu? De carrinho de mão, porque a Marinha não deixa sequer a ambulância entrar dentro do território. Então é um caso de violação extrema de pessoas que estão aí há 30 anos na luta e que já ouvi dizer que nunca viu nada parecido com isso. Mais uma vez, um episódio protagonizado pelas Forças Armadas. Então, eu acho que a sociedade tem que estar mobilizada. Não vai ser nem o juiz e nem vai ser o governo que vai fazer com que essa comunidade permaneça onde ela quer ficar. Vai ser a mobilização da sociedade, mobilização de todos os setores da sociedade civil. E nós, inclusive, já internacionalizamos isso através do informe para a ONU, OEA e OIT. Nós queremos que o mundo olhe para o Rio dos Macacos para que eles tenham esse direito de permanecer em seu território. É um perigo o que pode acontecer com os macacos, porque vai abrir precedente para uma série de outras questões. Mais imediatamente, Alcântara no Maranhão e Marambaia no Rio de Janeiro
cuja Câmara de Conciliação já existe há 7 anos e até hoje nada foi resolvido. Então a gente também tem que ficar de olho nessas armadilhas, né? Eles criam uma Câmara de Conciliação que não concilia nada. Então, essa é a deliberação. Essa semana é a semana de mobilização permanente. Vai, assim como este ato, vão haver vários outros atos. A partir da quarta-feira vai haver um seminário em Periperi, isso vai circular, o convite ficou pronto hoje, vai circular. Ato de mobilização de 3 dias. Então, durante esses 3 dias vão vir pessoas de diversas comunidades quilombolas do Brasil, Quilombo Silva, Rio Grande do Sul, vai vir gente de Marambaia, vai vir gente de Alcântara, vai vir gente de diversos outros estados do Rio de Janeiro também. Então vai ser um momento para a gente colocar tanto essa situação de violência a que esses quilombos estão submetidos, quanto fazer uma avaliação da política quilombola, saber se ela ainda existe, né? Então vai ser um momento importante para a gente estar se reunindo e estar tirando deliberações e encaminhamentos em comum. No dia 1º, no mínimo, estaremos tendo um contato direto com a comunidade, passando o axé, passando a presença, fazendo parte do seminário, levantando esses questionamentos lá, e aí vamos ver que já as coisas se desdobram. Achar que não há conjuntura para a Maria fazer o que ela faz secularmente com o povo negro é um engano. É um engano. E é no Brasil inteiro esta mentalidade mercantilista pela qual a terra e os territórios se tornam mercadoria a ser vendida e comprada e trocada. A Comissão Pastoral da Terra já há 40 anos está dizendo não a esse tipo de coisa e a gente quer ser solidário com todos os que se levantam para fazer valer o grito que ressoou e teve mártires aqui nesta terra. Esses 4 que estão aqui e centenas de outros que gritaram independência ou morte com suas vidas e seu compromisso. Obrigado. E a gente não pode transformar uma luta que é real, que é da base, que é da população negra, em partidária. É claro que as pessoas se solidarizam com a questão e tem que se solidarizar. Mas nós não temos que fazer disso aqui um palanque político para A e B. Nós temos que dizer, até porque nós negros, que somos a maioria excluída, que não estamos em nenhum partido, porque nós negros fomos excluídos, inclusive, da possibilidade de ser gestor de qualquer coisa. Esse é o momento das alianças táticas. Eu vejo aqui diversos movimentos sociais importantíssimos. Temos que brigar dentro dos movimentos sociais a que pertencemos para que o Quilombo Rio dos Macacos seja pauta prioritária agora. Hoje eu acordei com um verso de José Carlos Limeira ecoando: se for necessário, faremos Palmares de novo. Bem, eu vou falar. Somos quilombos do Rio do Macaco, somos 2 de Julho, somos Vila Brandão, somos Periperi, somos a cidade é nossa, não é dele. Então avante, insurgência!